Você anda cansado, fadigado, principalmente aí pós-infecção por Covid, muita gente está cansada, pode ser que você, muito provavelmente, esteja com deficiência nutricional, falta de suplementos naturais. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Muitos médicos não valorizam muito a importância de suplementos naturais. Dizem que não funciona. Uma vez eu vi um médico muito conceituado de São Paulo, um médico cardiologista, falando que suplementos naturais não funcionam, não tem estudos mostrando benefício. Infelizmente, a gente vê esse tipo de coisa, de comentário, mas os suplementos naturais estão aí no mercado, no mundo médico, já há muitas décadas. E tem muitos estudos, não são poucos não, são mais centenas de milhares de estudos mostrando a importância dos suplementos naturais na saúde de uma pessoa. Principalmente porque a demanda é aumentada. No mundo moderno que nós vivemos hoje, a gente tem uma demanda muito acentuada por conta de estresse excessivo, uma carga de trabalho excessiva, alimentos que inflamam o nosso organismo, que causam estresse oxidativo, também o uso de substâncias como cigarro, álcool, que também causam lesão celular a médio e longo prazo, de forma crônica. E também por conta do fato dos alimentos que nós ingerimos hoje são alimentos que não têm o mesmo valor nutricional da época dos nossos avós, por exemplo. Eles sofreram muitas modificações, alimentos industrializados, que foram feitos para durar mais nas prateleiras, nos supermercados. Então, o que acontece é que esses alimentos, eles perdem muito valor nutricional, então a gente acaba ingerindo muito menos vitaminas e minerais do que na época dos nossos avós. Então, a importância de suplementar é fundamental, né? Principalmente em períodos como esse que a gente acabou de passar, em período de pandemia, em que ocorre estresse oxidativo, lesão celular por conta das infecções, por conta do vírus, por conta das próprias vacinas. Tudo que entra no nosso corpo e causa inflamação, causa lesão celular, causa estresse oxidativo, necessita de uma neutralização com substâncias antioxidantes, né? Então, quando a gente fala de vitaminas, minerais, substâncias antioxidantes, a gente está tentando dar condições para o nosso organismo dele reagir, dele combater esses fatores que causam estresse oxidativo. Então, como eu falei, até mesmo, por exemplo, um exercício físico causa estresse oxidativo. Quando feito em situações extremas, o estresse oxidativo é até maior. Um estresse oxidativo, ele ocorre a nível celular de forma fisiológica. E o próprio organismo, por conta do uso de antioxidantes, neutraliza esse processo de forma que ocorre um equilíbrio e a célula fica protegida e saudável. O problema acontece quando o estresse oxidativo aumenta muito, em contrapartida, o nosso corpo não consegue dar conta de neutralizar essas substâncias chamadas de radicais livres que se formam e começam a causar lesão celular cronicamente. Então, em algum momento da nossa vida, quando esse estresse oxidativo começa a prevalecer sobre a oportunidade de neutralizar esse processo, você começa muitas vezes a ter sintomas, dependendo do órgão que foi afetado. Então, por exemplo, se for a nível cerebral, você pode ter uma dor de cabeça, uma tontura, um cansaço mental. Se for a nível cardíaco, você pode ter presença de arritmias, você pode começar a ter alterações a nível vascular, né, alterações da pressão arterial. Se for a nível de pele, você começa a ver a pele envelhecendo mais rápido, enrugamento da pele, ou lesão da própria ressecamento da pele. Se for a nível intestinal, você começa a ter alterações do hábito intestinal, começa a ter intestino preso, e por aí vai, ou diarreia. Então, ou seja, dependendo do órgão afetado, você pode ter uma alteração que vai se manifestar no nosso corpo de dentro para fora através de sintomas, e se isso não for corrigido a tempo, você vai acabar desenvolvendo doenças ali na frente. Então, quando a gente fala de suplementação, de suplementos naturais, nós estamos falando de uma gama enorme de substâncias que eu vou só pontuar, em outros vídeos a gente pode falar um pouco mais sobre cada um, mas que a gente não pode achar
de uma forma tão ingênua e inocente que só na alimentação a gente vai conseguir suprir as nossas necessidades, né? As pessoas falam, os médicos, né, esses médicos que são contra a suplementação, falam assim, você consegue, e os próprios nutricionistas também falam, você consegue garantir esses nutrientes essenciais a partir da nossa alimentação. É lógico, isso é certo, estão corretos. Nós precisamos buscar esses nutrientes essenciais para a nossa saúde celular nos próprios alimentos. A questão é, primeiro, como eu falei, os alimentos não são tão saudáveis como eram na época dos nossos antepassados, ancestrais. E segundo, a nossa alimentação de hoje, moderna, é uma alimentação mais inflamatória. As pessoas não se alimentam bem todos os dias e muitas vezes as pessoas não comem determinados alimentos. Por exemplo, um exemplo muito claro e simples são as verduras, que são alimentos essenciais que muita gente simplesmente come muito raramente. Ou, por exemplo, o peixe, que é um alimento rico em ômega 3, uma substância essencial para o nosso organismo, uma gordura essencial para o nosso organismo, que muitas vezes as pessoas não comem peixe, então ela simplesmente não ingere esse tipo de substância. Então, dessa forma, a gente vê que pela questão da alimentação, a gente acaba deixando muito a desejar em termos de oferecer para as nossas células os nutrientes essenciais que elas precisam. Então, por exemplo, as pessoas que são veganas, vegetarianas, que não comem carne, elas com certeza vão ter deficiência de vitamina B12 e vai ter que suplementar a vitamina B12. Na questão da vitamina D, que é uma substância essencial para a saúde do nosso corpo como um todo, a gente precisa pegar sol. E os alimentos que a gente busca, que tem quantidade de vitamina D, são quantidades muito pequenas, leite, carne, ovos, e são substâncias são alimentos que têm pouca quantidade de vitamina D, então a necessidade de você suplementar e também, obviamente, buscar o contato com o sol para você poder estimular o teu corpo a produzir vitamina D. No caso, por exemplo, do iodo, que é uma substância essencial para a saúde da tireoide, também saúde da mama, é um mineral também que na nossa alimentação é pobre. E outro exemplo claro, o magnésio, que é um mineral essencial para o nosso organismo. Ainda vou fazer um vídeo também falando sobre o magnésio. O magnésio, simplesmente, a nossa alimentação brasileira, que o nosso solo é exaurido de magnésio, e normalmente o magnésio está presente em solos mais que tem de regiões vulcânicas. Aqui no Brasil não tem. Então, aqui no Brasil, todos deveriam suplementar magnésio. Então, não adianta a gente ser tão ingênuo de falar que suplementos naturais não funcionam, não tem benefício nenhum. É muita ingenuidade nesse sentido. Um outro exemplo também, no caso do selênio, que é um mineral também essencial para a saúde da tireoide também. Os alimentos que têm selênio, castanhas, amêndoas, nós comemos isso aí muito esporadicamente. Então, são exemplos assim bem simples para mostrar que a suplementação se faz necessária. Óbvio que você não pode substituir o alimento pelo suplemento. Você tem que buscar a fonte natural, obviamente, que são os alimentos. Mas, na maioria das vezes, ainda mais considerando as demandas que nós temos nos dias de hoje, ainda mais considerando pandemia, infecções recentes, dengue, Covid, vírus da gripe, a necessidade de suplementar se faz muito necessária. Suplementos que aumentam a imunidade, como vitamina C, zinco, e por aí vai. Então, pessoal, não deixem de considerar suplementação. Tá? É difícil você pegar uma pessoa que está tão bem que não vai precisar de suplemento nenhum. Pode até acontecer, jovens principalmente, que não tem nenhum problema de saúde, não tem nenhum sintoma, pode até acontecer, mas a partir dos 30 anos para frente, com certeza, algum mineral, alguma vitamina você vai acabar tendo que suplementar, para você buscar ter mais saúde. E considerando que são coisas naturais, se feitos de forma correta, essa suplementação, obviamente com o acompanhamento de um médico que vai prescrever isso aí de uma forma correta, na dosagem correta, o risco de efeitos colaterais e intoxicação é um risco bem baixo. Tá bom, gente? Então, assim, eu sou totalmente favorável ao suplementar, eu faço uso de suplementos já há muitos anos, eu acho que eu já faço uso de suplementação há mais de 17 anos e a minha saúde, graças a Deus, está bem, dificilmente fico doente. E todos os meus pacientes que suplemento, eles voltam para mim depois, falam que estão se sentindo muito melhor, então não tem como eu, mesmo que não tivesse estudo nenhum mostrando os benefícios, não tem como eu não deixar de prescrever, vendo que os meus pacientes voltam sempre melhores quando eles estão fazendo uso desses suplementos naturais. Tá bom? Obviamente que o suplemento também não vai ter benefício se for usado isoladamente, tem que ser uma combinação, eles têm os efeitos sinérgicos que a gente fala, quando utilizado em combinação eles vão ter maiores benefícios. Tá bom, gente? Então, assim, fico à disposição no consultório, aqui também pelas redes, compartilhe esse vídeo, levem aí para bastante pessoas que com certeza estão precisando fazer uso desses suplementos.
Siga-nos nas redes sociais, lá no Instagram, também no YouTube, e a gente vai estar, assim, compartilhando informação, conhecimento, que nos dias de hoje é o mais importante, tá bom? Eu fico por aqui, agradeço aí a presença de vocês e estou à disposição, fiquem com Deus. Um abraço.